Meus amigos, Olá, Hugo. é um privilégio enorme tê-lo aqui. Um grande Ah, obrigado. obrigado Hum, pelo convite. Está tudo bem? Estás a ouvir bem? sim, sim, eu estou bem, está tudo Ótimo. ótimo. Vou-lhe começar então a falar sobre como é que é viver no mundo de emoções. Se estamos a falar concretamente do mundo da rádio e dos relatos de futebol, é claramente um mundo de emoções, porque nós temos que transmitir as emoções de um jogo de futebol, que são muitas e muito diferentes, a quem nos está a ouvir. E o nosso papel é precisamente esse, é conseguir passar para o ouvinte as emoções que estão a ser vividas num estádio de futebol. Muitos deles até estão no próprio estádio e gostam de nos ouvir passar essas emoções. Outros estão no trabalho a fazer outras coisas em paralelo a ouvir o relato da rádio e também gostam de sentir. Outros até estão a ver o jogo pela televisão e gostam mais de ouvir o relato da rádio. Outros, e são muitos, são cegos, por exemplo, não têm a possibilidade de ver o jogo Não é? e somos nós que lhe transmitimos essas emoções do jogo e é sempre um desafio. E relatar aí é também emocionar, não é? Claro, porque nós, ao relatar, estamos precisamente a tentar transmitir essas emoções da melhor forma que sabemos. Para mim, é uma sensação fantástica, não é? E acho que, em muitos dos casos, conseguimos passar para o ouvinte a emoção do jogo. Uma das grandes popularidades vossas, e vai concordar comigo, é no Spanlop, onde Sim, tem muita gente que segue o vosso trabalho. Se é calhar extraordinário. às vezes até mais do que aqui em Portugal. Sim, isso é uma força extraordinária que a rádio tem, porque nos países, não só os africanos, mas em todos os países de língua oficial portuguesa, até no Sim. Brasil também, Timor, há, e um bocadinho também por todo o mundo onde há comunidades portuguesas, não é? Nós estamos, há um português em cada canto do mundo. hum, as pessoas vibram muito com o futebol português, mas sim, os países africanos também, os de língua oficial portuguesa, os campeonatos eles acabam por não ter muita expressão no mundo, não é? E eles ligam-se muito aos principais clubes de Portugal e Claro. acompanham. E depois acabam por haver rádios dos próprios países, além da RDP Internacional, da RDP África, que retransmitem os jogos da Antena 1. Há depois nesses países outras rádios, inclusive as rádios nacionais ou rádios mais pequeninas, de pequenas comunidades, que retransmitem os relatos. E por isso é que a nossa voz chega a todo mundo e é extraordinário, sentir o feedback através das redes sociais, da gente que tenta entrar em contacto connosco, simplesmente para nos dizer olá e dizer que nos ouvem nesses países. Eu vou ser sincero e já disse ao Fernando Rico. Eu desde que comecei a fazer isso também das entrevistas e disse que ia conversar com vocês, também tenho recebido aí muitas mensagens de malta de Spanlop, da Guiné, de É, Angola. é extraordinário, é realmente uma força extraordinária. E lhe perguntar, e já me falou um bocadinho também disso dos invisuais, e se relatar era mostrar imagens, até por causa dessas pessoas que são invisuais, se calhar às vezes tem mais sentido ouvir o vosso relato do que até estar a ver na televisão ou estar a sentir o jogo na televisão. Sim, porque o relato de rádio logo por não ter imagem, é muito mais descritivo do que a narração de televisão, porque quem está a narrar um jogo na televisão não tem necessidade de dizer tudo, porque as próprias imagens falam por si. Quem está a fazer um relato de rádio tem que ser o mais descritivo possível, e para quem, por exemplo, tem essa infelicidade de não poder ver o jogo, Claro. o relato da rádio é muito mais completo. Acabas por ter o narrador, não é? Depois tens o repórter de pista que acaba por dar pormenores que no imediato passam ao narrador e tem outra visão da jogada e acrescenta sempre algo. E depois tens o comentador que ajuda a ler o jogo de uma forma mais pausada, mais tática, não é? E mais Claro. técnico-tática, e acaba por ser um trabalho, eu acho, muito mais completo para quem não o consegue ver. E é extraordinário quando nós recebemos muitas vezes o feedback dos cegos. Eles não gostam muito que lhes chamem visuais,
porque as palavras existem e são para usar. É extraordinário quando recebemos mensagens de cegos, ouvintes nossos, que nos dizem que viram o jogo pelos nossos olhos e que sentiram as emoções por aquilo que nós lhes íamos transmitindo através do relato de futebol. E é também um bocadinho a pensar neles e em todos aqueles que não estão a ver o jogo, que eu opto por um estilo de relato muito mais descritivo do que opinativo. Porque eu acho que no relato de futebol é muito mais importante para quem está a ouvir saber onde está a bola, saber quem leva a bola e onde está a bola e o que está a acontecer, do que propriamente eu dar a minha opinião sobre algo, porque acho que quem está a ouvir, a minha opinião acaba por ser irrelevante. As pessoas querem saber o que é que está a acontecer. Nós estamos lá é para dizer o que está a acontecer, por isso é que estamos a relatar aquele facto. Mas há vários estilos, não há? No relato há Claro. aquele estilo mais showbuzzy, nesse, não sei se posso dizer assim essa palavra, mais de show, mais descritivo, como está a falar, e é mais direto e conciso. Mas há Sim, aquelas pessoas que levam o ouvinte, se calhar, até à loucura, né? Porque levam naquele. sim, Não sei. a riqueza dos relatos de futebol e da oferta aqui hoje em dia, e sempre houve em Portugal, a nível de narradores de futebol em rádio, tem a ver também com essa diversidade. Cada um tem o seu estilo, há estilos marcadamente de alguns dos meus colegas, há outros que têm Eu estilos, até, que têm estilos eu mais até lhe posso dar sóbrios. um caso, se quiser. Até lhe posso dar um Sim, caso sim. daquilo que eu estava a falar. O Nuno Matos, se calhar, é mais show, Sim, a forma de ele relatar, do que se calhar o Carlos Rui Abreu, não é? sim, ele tem um estilo muito próprio, não é? Tem um estilo muito próprio, que é o estilo dele, como também já tinha o Jorge Pestrelo, como tinham outros que têm estilos mais marcados, mais para essa questão da espetacularidade, do espetáculo no fundo da transmissão em Claro. si. Eu opto por um estilo mais descritivo, mas nem sequer é uma crítica a quem faz isso, são Não, não, estilos não, não. diferentes, percebes? São formas de Claro. de ver e de fazer as coisas diferentes. E é nessa diversidade, percebes? É nessa diversidade que acaba por estar também depois a riqueza de quem vai ouvir, porque uns gostam mais de umas coisas, outros gostam mais de outras e podem escolher. E tem sido difícil em manter o comboio vocal? Não percebi, desculpa. Se tem sido difícil em manter o comboio vocal? O comboio vocal foi a expressão que utilizaste. Eu falo no comboio vocal pela forma como muitas vezes tenho que falar rapidamente, como muitas vezes quando é gol tem que, né, aquela sequência. Sim, isso eu acho que é a grande magia de quem faz os relatos de futebol para quem está de fora, para quem não faz, que é como é que é possível vocês falarem tão rápido, Exato. debitarem tantas palavras por segundo durante praticamente 2 horas, não é? E terem um pulmão, está gol enorme. Claro, depois isto vai tudo do treino, vai tudo da forma como tu geres a própria respiração, como tu fazes as pausas nas frases, a própria intuação que dás. E para dar um exemplo, eu relato há 20 e poucos anos. Os primeiros relatos que fiz na minha carreira, ainda de futebol distrital, muitos deles eu começava a relatar muito rápido, os primeiros 5 10 minutos, e depois cansava, porque eu não conseguia gerir essa parte de respiratória, de fazer pausas, não conseguia. E depois comecei eu próprio a tentar gerir essa questão. E hoje em dia faço um relato de futebol tranquilamente e ainda há bem pouco tempo, há uns anos, fiz 2 relatos num dia, no espaço com um intervalo de 1 hora e meia, fiz 2 relatos de futebol e fiz Claro. bem, não é esse problema. Agora, porque tens que aprender é a gerir, não é? E depois há outra coisa importante que é durante um relato ir hidratando as cordas vocais, não é? Eu durante um Claro. jogo bebo muita água, aproveito as pausas todas para beber água, nunca vou para um jogo sem levar uma garrafa de água, que é importante, porque tu não massacres muitas cordas vocais e um dia, até no próprio jogo, te podem falhar, podes começar a ficar rouco, não é? Claro, E claro. um dia elas podem te falhar. É o teu instrumento de trabalho, tem que ser bem tratado. Os primeiros relatos eram especiais, não era? Os primeiros relatos em que você uma vez já me falou que era em cima de telhados, era Sim, com as costas, era qualquer coisa especial. claro. O meu trajeto foi feito de baixo para cima, não é? Claro. Eu comecei aos 16 anos numa rádio local, que infelizmente já não existe, que era a Rádio Clube de Faf.
fui bater à porta e pedir para experimentar numa rádio aquilo que fazia em casa a ver televisão, Bem, que eram os relatos de futebol. Tive sempre essa paixão e uma bela tarde fui lá bater à porta e deixaram-me entrar na rádio. Entretanto, comecei a fazer umas coisas mais pequeninas, depois comecei a fazer alguns relatos de futebol e, claro, fiz muitos jogos de futebol distrital, terceira divisão, segunda divisão B e as condições não são as de hoje, não é? Ainda não tínhamos também o advento dos telemóveis, tínhamos que pedir um telefone a quem estivesse próximo, uma casa próxima de um campo de futebol, às vezes 100, 200 metros, íamos 2 ou 3 horas antes esticar um cabo de linha telefónica para conseguir termos a linha, fazer relatos nos balneários, que era onde estava, às vezes o clube que íamos relatar tinha um telefone no balneário e nós íamos lá, entramos para o balneário para ligar o telefone para fazer o relato lá. Muitas peripécias, mas isso também nos dá uma bagagem enorme e nos obriga também a ir ultrapassando algumas dificuldades que, se hoje em dia aparecessem, nós tínhamos ferramentas para conseguir desbloquear. claro. E a preparação em off também é 70-30 e como o Fernando Eurico que usa 30, mas tem outros 70 de um lado. Sim. Não, eu e ele também, que sabe, eu sei que ele também faz isso e quem leva isto a sério, porque seria fácil, por exemplo, chegar a um jogo de futebol sem preparação. Repara, vou fazer no próximo sábado a final da Taça de Portugal, Porto Benfica. E com os dois, o Fernando Eurico também, né? Sim, vamos fazer o relato a meias para a Antena 1. Repara nisto, são duas equipas extremamente conhecidas. Nós estamos no final de uma época em que praticamente já foi tudo dito em relação àqueles jogadores, do Porto e do Benfica, os clubes, tudo, os treinadores, ou seja, as pessoas sabem quase tudo daquilo que está em jogo. E seria muito fácil, para mim e para o Fernando, não prepararmos o jogo, chegarmos lá, sentarmos e começar a debitar coisas que nos vêm à cabeça, porque vem muita coisa à cabeça, não é? Mas aquilo que eu acho que diferencia um bocadinho quem faz os relatos de futebol, seja na rádio, seja na televisão, é a bagagem, é a informação adicional que tu consegues dar e até de alguma forma aqui e ali surpreender o ouvinte, não é? Com algumas informações que tu pesquisaste. E por isso é que preparar um jogo de futebol requer muitas horas de trabalho, de estudo. Eu chamo de estudo, quando eu vou preparar um jogo, digo, vou estudar o jogo. Estudar o jogo porque é mesmo isso que implica, ou seja, não são aquelas 2 horas em que estamos em direto, ou hora e meia que estamos em direto, mas há um trabalho. Vou dar um exemplo que é o exemplo prático que estou a ter esta semana, não é? Vou fazer o jogo, a partir do momento que soube que ia fazer o jogo, olho mais para a informação, para o noticiário daqueles 2 clubes, leio mais noites esportivos, perceber o que é que se passa, vou procurar curiosidades sobre os jogadores que podem jogar, e depois é aquilo que dizia o Fernando Eurico, e diz bem, não é? Nós muitas vezes lemos um caderno de informações, muitas vezes vão 20, 30% conseguimos debitar, porque imagina isto, imagina que eu faço um estudo sobre marcadores de penaltis do Porto e do Benfica, e o jogo chega ao final e não há nenhum penalti. Claro. Aquela informação não a utilizei porque não faz sentido. Não vou estar ali a falar que o Alex Telles marca 6, 7 penaltis, não é, por época, se ele não for marcar um penalti. Agora, se ele for marcar um penalti, aquela informação sai, está ali, não é? Já vem a preceito de dizer aquilo. Agora não vale a pena estarmos e há muita dessa informação que vai preparada, o jogo não a chama e nós não a dizemos, não é? Os tais 70% ou mais. Já uma vez aconteceu estar no jogo e desligar-se para o jogo não estar a ser emocionante? Ou tem que ser você a meter a emoção do jogo que não está a ser emocionante? O desligarmos mesmo nunca pode acontecer, porque é uma falta de respeito para com os ouvintes, todos, e para os ouvintes, por exemplo, daqueles 2 clubes que estão a jogar. Por muito que o jogo seja menor, de cartaz mediático, seja um jogo menor, por muito que seja um jogo que naqueles 90 minutos houve muito pouco futebol, o jogo foi fraco, muitas paragens, e há muitos desses no nosso campeonato. Alguma emoção, lá está, os dados concretos, em paragens de jogo, momentos mais mortos, é a altura em que tu podes soltar aquela informação que levas preparada, coisas mais estatísticas,
algumas curiosidades sobre o clube, sobre os jogadores, sobre o árbitro, por exemplo. Por exemplo, fiz agora o Braga-Porto no último fim de semana, sabíamos que era o último jogo de Jorge Sousa, né? Enquanto árbitro, e eu levei muita coisa preparada do Jorge Sousa, e no final veio a talho de foice, estávamos a falar do Jorge Sousa e eu repeti alguma informação que tinha preparada da carreira do Jorge. E lá está, porque ia preparada, porque na hora não ia saber que o Jorge apitou mais de 1000 jogos, que apitou 22 clássicos em Portugal, 2 finais da Taça de Portugal, 2 finais da Taça da Liga. Isso não está na minha memória, nós não somos obrigados a saber isso. Agora, convém estarmos preparados para chegar lá e darmos essa informação aos ouvintes. Isso é trabalho. E fazer reportagem é especial? A reportagem de pista, no relevado? Sim, sim. É essa que te referes? E essa reportagem de pista, antigamente, e vocês tinham muito mais o contacto direto com os protagonistas do que têm hoje? Era diferente. Eu fiz, nos últimos tempos não tenho feito muito, tenho estado mais no relato, mas durante muitos anos, até na Antena 1, fiz muitos jogos, até muitos jogos importantes, finais da Taça de Portugal, por exemplo, Taça da Liga, Supertaças, clássicos diversos, no Estádio da Luz, em Alvalade, no Dragão. E é uma forma diferente de ver o jogo e é apaixonante, porque estás noutro nível, estás junto à relva, sentes muito mais o jogo, não é? Sentes muito mais o jogo, tens aquele desafio, porque um repórter de pista que se limita a repetir o que o relatador disse, não acrescenta nada, não está lá, é quase uma caixa de ressonância, não é? O repórter de pista, na minha opinião, tem que tentar sempre acrescentar algo mais. Por isso é que ele está numa posição diferente do narrador, tem outra visão e pode acrescentar movimentações nos bancos, uma reação de um treinador, algo que até o árbitro disse a um jogador ou um colega de equipa disse a outro e aquele que está ali ouviu e pode acrescentar. Um pormenor que tenha escapado, nós fazemos relatos a uma distância muito grande na bancada, não é? Nos principais estádios estamos numa altura muito grande e escapam-nos por vezes alguns pormenores. E o repórter de pista acrescentar, e muitas vezes também sou apologista com poucas palavras. O repórter de pista não tem que ser muito palavroso, tem que ser, como eu digo, curto e grosso, não é? Mas acrescentar sempre alguma coisa. Mas é fascinante. Agora, em relação ao papel que as diferentes entidades que organizam os campeonatos nos últimos anos foram retirando ao repórter de pista, acabam por matar também um pouquinho as transmissões de rádio, porque repara, eu ainda me lembro de fazer reportagens de pista no início de carreira, os tais 15 anos, 20, não é? Entre os 20 e os 15 anos de carreira, que, por exemplo, um jogador lesionava-se e o médico entrava em campo, assistia ao jogador e depois passava por trás da baliza para regressar ao banco de suplentes. E quando passava pelo repórter, nós íamos lá e apontávamos ao médico: olha, o que é que o jogador teve? Ele dizia: aquilo foi uma pequena contusão, ele pode continuar na partida. Ok, está aqui o médico a dizer que ele pode continuar. Então o médico dizia assim: olha, não, aquilo em princípio é uma ruptura muscular, ele vai ter que sair. Pronto, por causa disto. E o médico dava essa informação, que assim não vinha mal nenhum ao mundo, era um acrescento. Quem estava a ouvir, ouvia na hora uma explicação logo ali de uma pessoa responsável, neste caso, e aquilo tudo era informação e era espetáculo de rádio, não é? Como acabar um jogo, e como um jogador era substituído, dava a volta ao campo antes de ir para o balneário, para o banco de suplentes, passava pelos repórteres e podia falar, dava a sua opinião sobre o jogo. Hoje não podem, acaba por estar tudo castrado. Quando apitava o árbitro, apitava para o final da partida, o repórter de rádio entrava no relevado e ia falar com um jogador ou outro. Hoje temos de estar ali presos porque não podemos sair dali por causa das regras, temos de estar atrás da baliza. Isso castrou um bocadinho o trabalho do repórter, mas que é em Portugal, porque na América do Sul é extraordinário, então no Brasil é fantástico. Claro. Eu não sei se lhe chegou a acontecer, mas tive aqui o Pedro Martins da Sport TV, o Pedro Ricardo Martins, não sei se conhece. Sim. E ele falava-me que teve uma entrevista com o Figo, como repórter de pista, no banco de suplentes da equipa do Sporting. Pois, lá está, essas coisas que acontecem. Na Antena 1, quando cheguei à Antena 1, já havia muito essas regras da reportagem de pista, não é? E recordo-me de uma situação curiosa. Recordo uma situação curiosa que já te vou contar num Porto Benfica da Taça da Liga no Dragão, que o Benfica ganhou nos penaltis. Mas no tempo do Jorge Jesus, creio, já. Em que o Steven Vitória foi expulso aos 30 minutos, mais ou menos. Acredito que sim, acho que o Benfica estava com 10, exatamente, pronto. Eu lembro desse jogo.
E entretanto, estava-te a dizer, enquanto futebol regional e enquanto também no Campeonato de Portugal, terceira divisão, e assim, na altura não era Campeonato de Portugal, era a segunda divisão B, tínhamos essa oportunidade de falar com os jogadores, havia essa liberdade com os treinadores no final, pronto, não, era muito mais livre. Esse jogo que te ia dizer, a reportagem de pista que eu fiz foi curiosa porque a Antena 1 nesse jogo, normalmente nos jogos grandes, nos clássicos, tem 2 repórteres e 2 relatores, não é? Claro. Nesse dia tínhamos 2 repórteres de pista e eu estava no topo norte do Dragão e creio que era o Teófilo Fernando que não estava connosco, que estava no topo sul. E os penaltis foram no topo sul, na baliza dos Super Dragões, não é? Na baliza da claque. E os penaltis foram naquela baliza. E todos os repórteres de televisão, rádios, foram todos para trás daquela baliza porque era onde iam acontecer os penaltis. E o Teófilo estava lá, eu não fui. Eu fiquei na baliza de norte onde não aconteceria nada, não é? Claro. Os penaltis eram noutra baliza. Só que era no topo norte onde estavam os adeptos do Benfica. E então, quando o Benfica ganha, nos penaltis, e os jogadores vieram todos festejar para junto dos adeptos do Benfica no topo norte. Eu era o único repórter de rádio que lá estava. Eu entrei em campo, consegui entrar e entrevistei 3, 4, 5, 6 jogadores, não sei, do Benfica, ali naquela emoção, não é? Entrevistei os jogadores todos do Benfica, todos, meio dúzia deles, e depois, entretanto, foram retirados, falaram para a Sport TV, não foram à zona mista. No dia seguinte, nos jornais e em tudo onde era citado as declarações dos jogadores do Benfica, foram todos à Antena 1, porque eu era o único repórter que lá estava, foram todos para aquele lado. Lá está a função do repórter de pista e do facto de eu ter ficado ali sozinho. Mas hoje em dia é muito difícil fazer reportagem devido a esses limites. E o gol do Guedes é especial? O gol do Guedes o gol do Guedes. O gol do Guedes também é especial. Não fui eu que o relatei, foi o Fernando. Nós estávamos a fazer o jogo a meias, eu fiz a primeira parte e não fiz o gol do Guedes. Foi o nosso Guedes, que ele é Fernando Eurico Guedes. Nós chamamos o nosso Guedes, o Guedes Antena 1. Exatamente. Foi o nosso Guedes que relatou o gol. Claro que foi extraordinário, porque para mim era a primeira final, até hoje a primeira final europeia que fiz, de por cima no jogo de seleções. Tive a oportunidade de fazer esse jogo juntamente com o Fernando. Foi marcante porque essa Final Four da Liga das Nações acabamos os dois em equipa por fazer os 3 relatos, só não fizemos o jogo dos 3 e quartos, nesse mesmo dia à tarde. A Antena não fez relato desse jogo, mas fizemos o Portugal-Suíça, e aí, por exemplo, tive a oportunidade de relatar o gol do Cristiano Ronaldo, livre, no Dragão. Depois, no dia seguinte, fomos a Guimarães fazer o Holanda-Inglaterra, também os dois. Claro. A relatar, e depois fizemos os 2 a final, e foi realmente um facto extraordinário, porque estamos a falar do segundo troféu mais importante que o futebol português ganhou depois do Europeu de 2016, nessa final de França, onde estiveram outros 2 colegas nossos, e naquele temos a oportunidade de ser nós a estar ali, e foi realmente extraordinário. Foi um momento que marcou, até hoje na minha carreira, foi o jogo mais importante que eu relatei, isso não há dúvida nenhuma. E um relatador tem que ser especialista em várias áreas? Em várias áreas do jogo. Eu falo isto quando o relatador está sozinho, relata um jogo, e quando não vai a equipa toda, como os grandes com o comentador, pista. Se tem que ser ele todas as vezes a sair fora do relato e analisar também. Sim, nos jogos que fazemos, por exemplo, só de informações, e são muitos, naqueles que entramos apenas nos noticiários da Antena 1, temos ali intervenções de 30 segundos a 1 minuto. É um que eu tenho saudades atualmente, que dava ao domingo a tarde toda, que era a tarde sim. Em que vocês eram vários relatadores e só diziam o gol praticamente, mas davam sempre a sua opinião, como acaba a correr. Claro. Sim, pronto. É o que difere os vários tipos de transmissão. Nessa que estava a dizer que se vamos aos estádios simplesmente para entrar nas notícias, fazemos ali análises de 30 segundos a 1 minuto no máximo, e pronto, e acabamos por não relatamos, não é? Mas fazemos ali uma análise rápida ao jogo, a nossa visão do jogo. Quando é na tarde esportiva, em que estamos mesmo a relatar, aí já é um bocadinho diferente, porque estás a relatar,
mas depois também tens de fazer aquela pausa, respirar um pouquinho e comentar o jogo, quando te perguntam como é que está o jogo, qual é a tendência, se é para a equipa A ou se é para a equipa X, e tu tens que fazer isso tudo. Quando estás com uma equipa completa, nos grandes jogos, aí preocupas-te mais com o relato, porque sabes que depois tens um comentador que te vai analisar o jogo, tens o repórter de pista que está preparado para te acrescentar o que for preciso e depois no final, por exemplo, ir à sala de imprensa, que já te poupa, se não tinhas nos jogos, estás sozinho, tens que fazer tudo. Claro. Mas são trabalhos diferentes. Agora, claro que nós, tantos anos no futebol, não sou especialista de futebol, mas percebo alguma coisa de futebol e sei analisar minimamente um jogo de futebol, porque já são muitos anos nisto. E quantas horas é que põe-se em futebol por dia? Isso é E já fez uma estimativa? A minha vida não é futebol. É o desporto, não é? Nem o desporto, nem a minha vida não é sequer a rádio, não é? Eu sou jornalista de outras áreas sem ser da rádio e sem ser de desporto. Trabalho noutras áreas da sociedade, economia, política, crime. Então pronto, ainda temos melhor aquela pergunta que eu fiz há bocadinho sobre o relatador ter que ser especialista em várias áreas. Sim, neste caso o relatador é o jornalista, não é? Porque eu, como jornalista de outras áreas, tenho que estar por dentro de um assunto. Se eu vou fazer uma notícia sobre política, eu tenho que ter conhecimentos daquilo que vou escrever, não é? Se eu vou escrever uma notícia de economia, tenho que me preparar para escrever aquilo sobre um crime. Há termos, por exemplo, jurídicos que nós utilizamos, temos que saber aquilo que estamos a escrever. Claro. Porque não podemos defraudar os leitores nem incorrer nesses erros. Mas a pergunta escapou-me, estavas a falar de... Estamos a falar sobre... Já vou procurar, já estava perdido na política, na economia. Sim. Com quantas horas é que eu penso em futebol por dia? Sim. Podias perguntar. Estava ouvindo sobre a política e a economia. Sim. Mas as horas que penso no futebol por dia, olha, vejo alguns programas à noite, procuro alguns programas de futebol, não aqueles de debate trauliteiro, isso assim não recuso-me a ver programas, por exemplo, que tenham intervenientes só de 3 clubes, porque acho que é redutor. Eu nisso sou muito radical. Eu não concebo, por exemplo, que termine um Benfica Tondela e haja um painel para comentar o jogo com o adepto do Benfica, do Sporting e do Porto. Onde é que está o adepto do Tondela, por exemplo? Mas temos a sorte que esses programas vão acabar também, por isso. Pronto, mas não vão acabar todos, ou podem não acabar todos, e era importante porque o futebol é importante diversificar e termos um bocadinho de abrangência dos clubes. Não temos sempre Benfica, Porto, Sporting. Sim. Porto, Sporting. E eu não concebo fazerem uma análise a um Benfica Boa Vista, ou um Porto Boa Vista, e ter um adepto do Benfica e do Sporting. Tem que ter um adepto do Porto muito, e outro do Boa Vista, e discutiam o jogo. Percebes? Agora, isto está tudo muito... Mas isto é o mal cultural do nosso país. Só há 3 clubes e depois tudo em volta não existe, só se pode falar daqueles 3 clubes e ponto final. E se acabassem todos, claro que há programas com adeptos de 3 clubes, que são programas com gente moderada e que discute pacificamente, mas mesmo esse porque eu não sou obrigado a ver um programa de televisão onde me dão a visão só de 3 clubes em Portugal, quando há dezenas, centenas de clubes em Portugal. Claro. Eu não sou obrigado a consumir 3 clubes. Se eu quero ouvir a opinião de adeptos dos 3 clubes, ainda por cima desses 3, tem Porto Canal, Sporting TV, BTV. Se quero ouvir a opinião desses clubes, vou a esses canais. Eu estou a perceber, mas isto é, como você disse, é cultural. E eu ainda pensei que isto do Covid pudesse mudar mentalidades e procurarmos... Assustou, mas não mudou. Valências, mas eu me acho que vai continuar igual. Assustou, mas não mudou, sabes? E o caminho teria que ser esse no futuro, teria que ser maior e às vezes era falar mais do jogo, porque acho que se fala pouco do jogo e falas de muita coisa que está à volta. Eu acho que os programas deviam ser feitos por protagonistas que percebem do jogo. Claro, alguns podem até nem ter propriamente jogado futebol, não é? Mas são claramente do meio, são do ramo. Mas eu ia brincar agora. Eu acho que se devia dar prioridade. O Pedro Guerra na TV24 diz que jogou à bola, mas Isso também eu joguei.
Olha, mas estava-te a dizer, em relação a esses comentadores, por exemplo, eu acho que devia dar-se prioridade hum, a quem praticou, a jogadores de futebol, a Não é? ex-árbitros, que sejam pedagógicos e que ajudem o consumidor a perceber o jogo e a aprender um pouco mais. Eu vou dar um exemplo. Um programa da Sport TV que é o Titulares. Tens o Ricardo, o Cheinho e o Simão Sabrosa, não é? E às vezes tens um convidado, um comentador, às vezes alguém a falar de arbitragem. Não é? E tu percebes perfeitamente que o Ricardo ali que é do Sporting, que o Cheinho que é do Porto e o Simão que é do Benfica. Eles Sim, conseguem ter uma conversa completamente tranquila, ninguém puxa a brasa à sua sardinha, e estão a explicar o jogo. E tu vais perceber o jogo, porque eles explicam-te, e temos o canal. ajudam-te a aprender o jogo, ajudam-te a tu a aprender de forma pedagógica, explicam-te porque é que determinado golo aconteceu, qual foi a falha que o jogador A ou B teve, percebes? E eu acho que esses programas que ajudam. Agora, dizer sempre que é penalti a favor da nossa equipa, nunca é contra nós, é sempre tudo expulso, é sempre amarelo, não sei quantos centímetros fora de jogo, essa discussão já está esgotado. Mas continua a dar audiência porque as pessoas veem. E ontem, por acaso, fazia um comentário deste tipo. Soube-se agora da TVI e assim que vão terminar com esse tipo de programas. Não é? Não é? E houve uma onda em Portugal de gente a dizer, a bater palmas, ainda bem que isto acaba. Mas o que é certo é que enquanto não acabaram, tinham audiência. Se as pessoas que bateram palmas a dizer ainda bem que acabou, viam. Senão aquilo não tinha Claro, audiência, não é? claro. Depois é um bocadinho pescadinha de rabo na boca, mas os órgãos de comunicação social procuram audiência. Mas pronto, é o que é. Se eu lhe falar num relato, qual é aquele que lhe vem à cabeça mais, e é mais rápido? E são tantos. E já fiz, não quantos relatos que fiz, mas imaginem 22 ou 23 anos de carreira, quantos relatos é que eu já fiz. E muitos deles têm histórias que me marcaram de uma forma ou de outra, e muitos deles são marcantes por diferentes motivos. Já te falei há pouco de um que me marcou muito, que Portugal, foi não é? o Portugal-Holanda da final da Liga das Nações, porque foi esse no jogo mais importante que eu tive a oportunidade de relatar. Mas repara, relatei clássicos. Relatei já finais da Taça da Liga. Vou relatar agora a final da Taça de Portugal. É a primeira, é? Como relatador é. Já fiz no Jamor várias, seis ou sete, como repórter de pista. A Ok. relatar será a primeira. Mas repara, fiz jogos tão importantes como subidas de divisão, como descidas ou manutenções. E há jogos que não me saem da memória e que as pessoas muitas Jogo. vezes nem se lembram. Repara, um jogo que me marcou muito pela forma dramática, como terminou, que foi no ano que subiu, agora recentemente, da segunda à primeira liga, subiram o Tondela e o União da Madeira. No último minuto, a Antena 1 tinha repórteres nos campos, eu estava no Friamundo de Tondela. Tondela já tinha subido, não precisava de jogo para nada, só questão de ser campeão ou não. E, o, e com essa conjugação de resultados, havia um empate no Friamundo de Tondela, subiu aos Chaves. E o jogo já estava em período de compensação. Recordo perfeitamente que o Nuno Braga estava em Chaves e a relatar a festa. Festa em Chaves, porque o Chaves vai subir, já ninguém, toda a gente em pé e tal. E eu interrompo o Nuno e digo, atenção Nuno, que há aqui um livre direto favorável ao Friamundo. Não, favorável ao Tondela. Exatamente, favorável ao Tondela. E era o André Carvalhas que ia marcar o livro. Eu digo, pá, se o André Carvalhas marcar este livro e se for o golo, altera tudo. Sobe o União da Madeira e não sobe o Chaves. Não é? Eu relato o golo e o André Carvalhas... aliás, eu relato o lance e o André Carvalhas faz o golo, não é? Ali foi o gelo completo em Chaves. É um jogo marcante. E dizes-me assim, foi um Friamundo Tondela. Pá, extraordinário. Percebes? E falo destes da Antena 1 porque depois, recuando na minha carreira, tenho jogos extraordinários que fiz, por exemplo... antes de ir para a Antena 1 na Rádio Fundação em Guimarães. Os primeiros relatos que eu fiz internacionais foram ainda em Guimarães. Eu fiz... o meu primeiro jogo no estrangeiro foi em 2005. Um Wisla Cracóvia Vitória. E Claro. até esta época em que o Vitória ganhou em Frankfurt e ganhou também os jogos das pré-eliminatórias, até esta época, imagina, era a única vitória fora do Vitória de Guimarães para as competições europeias. Um clube cheio de história. Tinha uma vitória. Foi em 2005 um gol de Saganovski.
E foi o meu primeiro jogo internacional, que valeu na altura uma passagem, que era uma pré-eliminatória, valeu uma passagem para a fase de grupos. E o Wisla era pentacampeão da Polónia. Foi um jogo para mim que marcou muito, como depois, nesse ano também, fui a São Petersburgo fazer um jogo do Zenit de São Petersburgo com o Vitória, e pá, foi uma, vou usar esta expressão, uma roubalheira incrível. Vitória, E isto na algo estava altura aqui, conseguido era, nós, estava com a área desse jogo. era o Jaime Pacheco, o treinador do Vitória. Foi um escândalo. Um, mas pronto, e depois, antes disso, tens aquelas pequenas vitórias que vais conseguindo na carreira, não é? Como disse, comecei em Claro. FAF, fazia jogos do Distrital, depois comecei a fazer jogos do FAF, que é o clube mais importante da minha terra, já na segunda divisão B ou terceira divisão. Já foi uma vitória para mim ter lá chegado. Recordo-me perfeitamente de ter feito o meu primeiro relato na primeira divisão. Lembro perfeitamente, foi um Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães no Bonfim, num sábado de Páscoa. Pá, depois vou-me recordando assim, porque isto é tudo por etapas, e quando falas de um jogo é muito difícil, porque depois atrás dos jogos há sempre histórias. Há coisas, a forma como tu chegaste ao estádio, tiveste um acidente, tiveste um furo, foste de boleia, tinhas um problema qualquer naquele dia. Pá, percebes? Há sempre peripécias, coisas que estão por trás e que às vezes te marcam num determinado jogo, e não é propriamente pelo jogo em si, mas pelo aquilo que aconteceu até na preparação do jogo. Claro. Há quem lhe deve um pedido de desculpas. A mim, não. Não. Eu sou uma pessoa de trapo fácil. Quem me conhece, quem lida comigo no dia a dia, quem lida comigo olhando por esses campos de futebol, sabe perfeitamente como é que eu sou, como é que eu lido com as pessoas. Pá, não me chateio com ninguém, tranquilo, não faço o meu trabalho, gosto de me dar bem com toda a gente. Um pedido de desculpas, acho que ninguém me deve. Muito do que tem para dar pode estar na final aí do Mundial. Gostaria, seria um sonho participar numa dessas grandes competições, numa fase final de um europeu ou de um mundial. Mas a vida é feita de pequenos passos. Eu, como disse, a minha vida também não é, nesta altura, a rádio. Por muito que eu gostasse de seguir uma carreira na rádio e gostasse de fazer da rádio o meu dia a dia, não é. E a rádio, nesse aspecto, no que diz respeito aos profissionais que lá trabalham, está muito bem entregue por muitos e bons anos, e fazem um trabalho de enorme qualidade, e com certeza que nessas próximas grandes competições serão essas pessoas a estar. Quem sabe no futuro terei uma oportunidade, poderei participar, porque não? Não vou dizer que não quero, seria falsa modéstia, gostava, tenho esse sonho, trabalho para isso, mas pá, vamos dando um passo de cada vez, de forma sustentada, e a ver o que o futuro nos dá. Se tivesse uma máquina do tempo, para onde é que gostava que ela levasse? Sinceramente, não queria que ela me levasse para lado nenhum, porque estou muito bem resolvido nas questões. Estamos a falar das questões profissionais, pessoais também, mas nas questões profissionais. Eu sempre, como disse, fiz uma carreira de trás para a frente. Comecei muito, sempre tive fascínio pelos relatos de futebol, desde muito cedo que comecei a fazer relatos em casa, gravava pela televisão, via os jogos pela televisão, gravava numa cassete, depois ia ouvir. Como disse, aos 16 anos pedi para ir à rádio para fazer um teste, para ver como é que era, deixaram-me, gostaram de mim e fiquei lá. Tive ali 4 anos extraordinários na Rádio Clube de Faf. Aquilo era como uma família, uma rádio local pequenina, fazíamos de tudo, desde discos pedidos, informação, relatos de futebol, programas de música, reportagens, transmissões de missas. Foi uma escola fantástica. Sem nunca ter pedido nada a ninguém, recebo o convite da Rádio Fundação de Guimarães, Claro. no final de 2001. Em 2002 vou para lá, espetacular, sempre, como disse, em progressão, fazendo jogos dali do Conselho de Guimarães, terceira divisão, segunda liga. Tínhamos o Moreirense na segunda liga, o Vitória na primeira. Comecei depois a fazer o Vitória e fui por aí fora. Jogos internacionais com o Vitória. Em 2007, ali no final de 2007,
Também, mais uma vez, sem pedir nada a ninguém, repararam no meu trabalho, neste caso foi o Fernando Eurico, que é uma Claro. pessoa muito especial para mim, é extraordinário, foi ele que me veio buscar, no fundo, né? Que me deu esta oportunidade de poder estar na Antena 1, trabalhar com os melhores, desde logo com ele, e recebo esse convite, em 2008 eu aceitei, e de 2008 até agora estou na Antena 1, tranquilo, a fazer o meu trabalho, faço o que mandam, se é para fazer intervenções, se é para fazer pistas, se é para fazer relatos, se é para fazer um jogo de segunda liga, campeonato de Portugal, handball, basquete, o que for, uma final da taça, como disse o Claro. outro, sou pau para toda a obra, porque acima de tudo eu gosto é de fazer rádio. Tenho fascínio pelos relatos de futebol, mas gosto muito de fazer rádio. E para mim todos os serviços que vou fazer para a rádio são especiais e entrego-me ao máximo. Mas é pessoa de ter saudade? Nesta altura ainda não. Eu já pensei nisto algumas vezes. No dia em que, por um motivo ou por outro, não faça relatos de futebol, ou por força da idade, ou por circunstâncias da vida que me levam por outros caminhos, já pensei nisso. Acho que vou sentir muitas faltas, muitas saudades do relato de futebol. Repara que, por exemplo, nesta fase, esta época foi muito atípica. Nesta altura, neste dia que te falo, sinto já algum cansaço, alguma fadiga dos jogos, dos relatos. Foram jogos muito seguidos, às vezes 2, 3 jogos por semana. Está a precisar de Não, férias? precisar rapidamente de férias. Mas depois, durante as férias, ali aquela primeira, segunda semana, tudo muito bem. Mas depois, a partir dali, já começa a sentir ali a falta, o bichinho da rádio começa a morder e começamos a sentir a falta de outra vez dos relatos, de ir para os campos, de estar com as pessoas, de relatar, porque no fundo é essa adrenalina, esse bichinho, que falam do bichinho da rádio, ele existe mesmo e começa a fazer falta, mas é preciso também parar. Agora, se me dizes que tenho saudades de algumas coisas, eu passei tão bons momentos nos sítios onde estive, em Faf, em Guimarães, olhando para trás, sinto algumas saudades de colegas, de trabalho, pessoas que foram extraordinárias comigo. Lá está, dou-me sempre bem com toda a gente, deixo amigos em todo lado. Agora, saudades especificamente assim, pá, gostava de voltar para trás para fazer isto e não, Claro. isso não. Acredita que as coisas ainda estão destinadas? Sim, acreditar no destino, acreditar no destino, o acaso acontece, não é? Porque, eu vou dar o meu exemplo. Eu acho, e isto lá está, sem falsas modéstias, que tem algum jeito para relatar futebol, tem alguma queda para a coisa, não é? Claro. E tive a oportunidade, como te disse, sem nunca ter pedido nada a ninguém, sem nunca me ter encostado a ninguém, que as pessoas viessem as pessoas viessem falar comigo e me tivessem convidado para os diferentes projetos em que estive. E isso, acho que é o acaso, não é? Pode chamar o destino, se quiseres. Mas também fiz por isso, trabalhei muito e continuo a trabalhar todos os dias para merecer a confiança dessas pessoas e continuar a merecer essas oportunidades que me têm sido dadas. Agora, porque eu acredito, era isso que eu tinha a dizer, que há neste país muitas pessoas, por exemplo, que também têm queda para os relatos de futebol e fazem relatos de futebol tão bem ou melhor do que eu. Mas se calhar nunca Claro. tiveram a oportunidade, ou a sorte, ou o destino nunca as cruzou com as pessoas certas que os tivessem ouvido e que lhes tivessem dado a oportunidade, por exemplo, que eu tive. E nesse aspecto eu acredito que sim. Agora, acho que com o trabalho, mais cedo ou mais tarde, e hoje em dia há tantas rádios a fazerem futebol e a fazer outras coisas, tantos projetos, até na internet, no Facebook, pessoas como tu que fazes o teu trabalho aí no Facebook, que se as pessoas tiverem qualidade, se forem persistentes, mais dia ou menos dia, alguém vai reparar e há de chamá-las para um projeto diferente, maior, melhor, pronto, né? Que as coisas evoluam. Claro. Momento mais complicado da carreira? Mais complicado. Ou o mais difícil? Tive assim, tenho histórias pitorescas. 2000, 2000, 99, 2000, no Estádio do Mar, em Matosinhos, fazer um Leixões Faf para a Rádio pelo Faf, até houve tiros, tive que fugir. As pessoas também não gostar da forma como eu estava a gritar os golos do Faf e Matosinhos aquilo aqueceu um pouquinho, mas é gente tranquila. Jogos de futebol regional, futebol distrital, sempre ali a relatar junto às pessoas também
sempre com aquela adrenalina que as pessoas te ameaçavam, que te tiravam isto ou aquilo, ou que te iam bater, ou que te iam fazer mal. E teve aquele problema no Benfica, não é? Também. No? No Porto Benfica do gol do Kelvin, você e o Fernando Eurico tiveram lá um Não, problema. por acaso foi o Fernando Eurico que teve o problema. Eu estava, porque nós tínhamos aquilo tudo destinado, tá? Os jogos estão planeados, não é? E as funções de cada um. E nesse jogo recordo-me que eu tinha feito precisamente repórter de pista na Baliza Sul, onde foi o gol do Kelvin. E no final a minha função era ir para a zona mista. O Teófilo iria para a sala de imprensa e o Pedro Ferreira assegurava os comentários com o comentador na tribuna, e o Fernando Eurico ia para o exterior do estádio fazer reações das pessoas, não é? E foi nessa altura em que ele está fora do estádio que aconteceu. Ele foi agredido, ele e o Manuel Augusto, na altura eram dos técnicos da Antena 1. E aí ele foi agredido. Mas eu estava dentro do estádio, ou seja, acabamos depois por ir ter com ele, acabamos depois por ir ao hospital, ter com ele e buscá-lo ao hospital, mas de facto comigo não foi. Aconteceu uma altura que me recordo num jogo também, num Porto Benfica, em que o Benfica, se ganha, é campeão, depois viria a ser campeão só na última jornada, mas está aqui o mais novo a aparecer também. O mais velho, não é o mais novo, é o mais velho. É o mais velho agora. É o mais velho, o futuro relatador. Não... Olha, diz olá. Olá. Vai lá então agora. É o Zé. Mas estava-te a dizer, nesse jogo o Porto ganhou acho que 3-1. O Luizão marcou para o Benfica, depois o Bellucci faz um gol fantástico de fora da área, não sei se te recordas desse Foi 2009, jogo. 2010 esse jogo. Pronto. E o Benfica, se empatasse esse jogo, era campeão no Dragão. Maio. Diz? Foi no dia 4 de maio. Pois, acredito que sim. Mas eu, para datas e para estas memórias, lá está. Sei que o Bellucci fez um gol, o Luizão fez o do Benfica. Mas eu estava cá fora com um carro satélite da Antena 1 para fazer reportagem no final. E o Benfica não foi campeão. Teve que esperar pela última jornada. Não foi campeão no Dragão. E eu sei que estava dentro do carro com o técnico da rádio, neste caso era com o Alberto Cardoso, e os adeptos do Porto passavam por nós, vinham o carro, identificado, dizia Antena 1, reportagem, tudo, e eles passavam e davam pontapés no carro, davam murros, porque diziam que nós éramos benfiquistas, estávamos lá para fazer a festa do Benfica, e estávamos tristes porque o Benfica não ganhou, e nós estávamos dentro do carro, eles batiam no carro. Pronto. Mas, assim, situações dessas, há alguma irracionalidade no futebol. Agora, propriamente comigo, assim, situações mais esquisitas, um ou outro susto em jogos internacionais. Lembro-me uma altura, fui fazer para a Antena 1, mas iam outros colegas, outros jornalistas portugueses de outros órgãos, no leste da Ucrânia, um Dnipro, Passos de Ferreira para a Taça UE, para a Liga Europa. Sim. E também fomos jantar a um sítio e no final íamos a sair, a cidade é Dnipropetrovsk, uma cidade... Tive a conversa o Mister que estava nesse jogo, o Henrique Calisto. Exatamente, foi o Mister Calisto que esteve nesse jogo. E nós estávamos a jantar numa pizzaria, depois no final íamos a sair, estava cá fora com um colega e saiu um grupo da pizzaria, saiu um grupo com mau aspecto e tirou uma pistola, começaram a carregar uma pistola, nós não pensámos que era para nós, acabamos por ir embora, mas com receio, depois eles deram uns tiros para o ar. E assim, histórias, agora assim, grandes coisas comigo, agressões ou isto, aquilo, coisas assim negativas, nunca não senti. Claro. Momento mais emocionante ou mais arrepiante? Voltamos ao mesmo, que é a questão da final da Liga das Nações o ano passado, que foi um momento para mim extraordinário, foi um momento histórico na minha carreira, porque foi o jogo mais importante que fiz. Depois, há muitos jogos com momentos arrepiantes, como te disse, subidas de divisão. Há uma coisa que me fascina sempre muito, que é quando faço jogos da Taça de Portugal e as equipas pequenas ganham às grandes. Para mim dá-me uma alegria interior, dá-me um gozo terrível ver as equipas pequenas na Taça superiorizarem-se às grandes, às equipas da Primeira Liga. Isso emociona mesmo, porque eu gosto mesmo que os pequeninos batam o pé, que digam presente, e muitas vezes são nesses jogos que os adeptos dessas equipas pequenas, que normalmente não vão aos estádios domingo a domingo acompanhar, se juntam nesses jogos, vibram, choram com essas vitórias, e depois, durante algum tempo, essas vitórias ainda vão deixando ali algumas sementes e continuam esses clubes na mão de cima. Depois as coisas acabam por voltar, infelizmente, à triste realidade, que é as pessoas afastarem-se dos clubes da terra
e só ligarem aos três grandes e se calhar às 4 da tarde está a jogar o Clube da Terra, ali no estádio ali ao lado, e eles estão num café a ver o Benfica, o Porto, o Sporting. Claro. Isso é triste porque isso não é cultura desportiva, isso é clubite, e nós temos que ser pelos nossos, pelos da nossa terra, puxar por eles, ajudá-los, porque são esses que estão aqui ao lado e que precisam de nós. Os outros são muito grandes que andem sozinhos. Eu também sou suspeito, então, também sou portista e não sou da cidade do clube. Mas olha, não há nada melhor, e isto estou-te a falar pela experiência própria, do que ires ver um jogo do clube Não, da mas tua eu terra sou diretor e tu vibrares com uma vitória de um clube da tua. Eu digo-te, a nível desportivo, o momento mais feliz da minha vida foi 4 de junho de 2016. Isso não há volta a dar. Foi quando o Fábio chegou à segunda liga, mas isso não há. E tu olhares para os teus, ao teu lado, os teus amigos de sempre, os teus amigos da escola, os teus vizinhos, as pessoas que tu conheces da rua, e abraçaste a elas por uma coisa que é comum, que é vossa, que estão ali, não é? Tu não estás a abraçar uma pessoa desconhecida, estás a abraçar alguém que tu vês todos os dias e que nunca tinhas abraçado, e percebes? E estás ali por uma luta de algo que é um sentimento grande de pertença da tua comunidade. Isso é extraordinário. Não troco isso por nada. Claro, mas eu sou portista, como já disse, mas no clube da minha terra eu sou diretor, por isso... Acho que fazes bem. Já faz o teu papel. Ia-lhe pedir uma história engraçada. Se puder partilhar uma? Uma história engraçada, uma peripécia engraçada. E há tantas... agora é questão só de me lembrar aqui com a pressão do tempo, mas há muitas histórias engraçadas. Olha, vou-te contar uma que me aconteceu. Futebol distrital. Como eu disse, eu fazia relatos do futebol distrital aqui em Faf, e que dava um filme, a quantidade de histórias que tenho, dava um filme. O filme não digo, mas um bom livro já dava. Mas há uma altura... E depois ele podia-me oferecer que era para eu ler. Exatamente, olha, ofereci-te com todo o gosto. Convidava-te para a apresentação do livro. Obrigado. Deixa-me avançar mais uns anos que depois tratamos disso. Mas lembro, por exemplo, uma história caricata. Além das tais situações de relatar em cima de um poço, em cima de um telhado, e de ir para o teto de um balneário, porque é o único sítio onde tinha rede para poder falar ao telemóvel, para transmitir o relato por telemóvel, coisas desse tipo. Mas houve uma altura que fui fazer um jogo a Espinho, mas não é Espinho do Sporting de Espinho, é Espinho, que é uma freguesia do Concelho de Braga, ali na zona da Falperra. E fui lá fazer um espinho em time. E estava a fazer o jogo, e para aquela malta de Braga era um bocadinho estranho estar a ver o relato da rádio, porque eles não estavam muito habituados. As rádios de Braga não faziam relatos de futebol distrital, e para eles era espetacular ter ali alguém da rádio a fazer um relato de um jogo deles. E ao intervalo, eles, nos altifalantes do estádio, em vez de colocarem a música habitual do estádio, colocaram a rádio. Porque a rádio ouvia-se lá, eles sintonizaram a rádio e colocaram a rádio nos altifalantes. E estamos quase para começar a segunda parte. E há um diretor do clube que me vem pedir, já que era o som da rádio que estava a dar nos altifalantes, eu não me importava dar os números do sorteio da bola, que eles tinham vendido as rifas. Normalmente anunciam o sorteio da bola. E ele veio-me pedir para eu no relato dizer os números do sorteio da bola para as pessoas ouvirem. Ver quem é que tinha ganho a bola. Opa, foi engraçadíssimo. Eu disse isso, depois levei aquilo para a brincadeira, que é por dizer, mas são muitas histórias. Agora lembrei-me desta por acaso, mas há de facto coisas extraordinárias. Eu ia nesses jogos. Eu estou esperando o livro. Sim. Eu quando comecei não tinha 18 anos, percebes? Então eu não tinha carta. E nos jogos fora ia de boleia com os jogadores, ou ia com as próprias equipas. Eu ia com as equipas para os jogos quando eram fora, e tenho muitas histórias mesmo, fantásticas. Sábado estarei atento ao relato. Obrigado. Vamos fazer o nosso melhor, como sempre. Ia-lhe só fazer a última questão. Diz, estás à vontade. O que é que lhe falta fazer? E que sonhos e projetos é que tem? Tudo. Eu acho que me falta fazer tudo, porque
nesta área, estamos a falar especificamente dos relatos de futebol agora, acho que me falta fazer tudo, repara. Vou fazer a primeira final da Taça de Portugal esta semana. Ok, que já fiz uma final de uma competição europeia. Este ano, por exemplo, fiz vários jogos da Liga Europa, fora e em casa. Sim. Já fiz clássicos, mas há sempre alguma coisa para fazer. Sabes que mais importante que o jogo que este ano decidiu o título, não é? Imagina que eu o tivesse feito, é o jogo que vai decidir o título do próximo ano. Passa a ser o mais importante, porque o outro já passou, não é? O próximo jogo, por exemplo, eu fiz este ano a final da Taça da Liga. Foi naquela semana era o jogo mais importante em Portugal, o Porto Braga. Mas passou. Foi bom, empenhámos-nos ao máximo, o trabalho correu bem, mas agora venha ao próximo. Nós temos que pensar sempre assim, venha ao próximo. Porque depois do passado é as memórias. Tenho ali uma data de uma caixa cheia de credenciais de jogos que vou fazendo, mais importantes, outros que me marcam de algum motivo. Por exemplo, por algum motivo especial, guardei a credencial do último Aves Benfica. Vais-me dizer qual é a importância daquele jogo na tua carreira? Pá, vou guardá-la num sítio especial, porque aquele Aves Benfica foi marcante por tudo o que se passou com o Aves, que é um clube Sim, simpático, sim, sim. percebes? Por aquele minuto de greve que eles fizeram naquele. Eu estava lá, relatei aquele jogo. Olha, como relatei o jogo, e na altura não estava na Antena 1, estava na Rádio Fundação, fiz o jogo da morte do Miklos Feer. São Claro. coisas traumáticas, porque agora sempre que acontece uma coisa dessas, ficamos sempre coração aos saltos, porque não. Epá, eu fiz há 3 ou 4 anos um Chaves Nacional, um jogador do Nacional que caiu, foi para o hospital. Durante aqueles minutos em que não se sabia, eu digo, está a fazer um jogo com o Vítor Martins, que também tem sido aqui teu convidado neste espaço. Eu não consigo conter as lágrimas. O jogador não morreu, não teve problema nenhum, passado uma Sim, semana sim. voltou a treinar. Mas eu estava em Eu vou, lágrimas porque só me vinha à memória aquele momento que foi traumatizante para mim, que foi a morte do Fer, por exemplo. eu vou ser sincero, eu sou do Porto, já disse, mas esse momento do Miklos Fayer é o momento mais negativo que eu já vi e tinha 12 anos, eu lembro-me de chorar e os meus pais verem-se complicados porque eu estava mesmo a bater mal da cabeça. Claro, sim, sim, é muito. São situações que te marcam e acabas por, quando o jogador tem uma lesão grave, quando há assim alguma coisa no próprio jogo, estás ali a relatar, começaste por me perguntar, a relatar as emoções, não é? Não é? Nós somos humanos, temos emoções e quando acontecem coisas dessas, sinceramente, olha, nesse jogo, Chaves Nacional, chorei. E estava a fazer o relato para a Antena 1 Madeira, lembro perfeitamente, uma segunda-feira à noite, em Chaves, um frio de rachar, e aconteceu aquilo ao jogador perto do final, e eu fiquei sem saber o que dizer, e só estava com as lágrimas nos olhos, e Não é? pronto. E felizmente tudo passou. Mas em relação à pergunta que me fizeste, o que é que me falta fazer em rádio? Falta-me fazer tudo. Se Venham lhe mais, faltava venham os fazer os Jogos próximos jogos. Olímpicos, os Europeus, o Mundial, Pois, como falámos atrás, essas grandes competições é onde todos querem estar, não é? Como estes jogos, finais da Taça de Portugal, são jogos sempre especiais. O próximo, apesar de não ser no Jamor, de não ter aquela envolvência extraordinária, pá, vai ser em Coimbra, vai ser sem público. Mas é a final da Taça de Portugal, vai ser emocionante o jogo, dois grandes clubes, é um troféu que está em causa. Agora, claro, falas-me de Jogos Olímpicos, Europeus, Liga dos Campeões, Liga Europa, isso são os sítios onde os melhores querem estar, não é? E eu quero estar entre os melhores e quero lá estar também. Já tenho a oportunidade de ter estado em alguns sítios desses, em alguns jogos extraordinários, ter tido a oportunidade que me têm dado de estar em grandes palcos e agora, olha, venham mais. e não há, Vou trabalhar para isso. e não, e não há melhor forma de acabar do que a frase que utilizou do Zé Mourinho, que eu quero estar entre os melhores. Essa frase, Exatamente. É isso, mas é isso que nos move. Em qualquer área, as pessoas querem sempre fazer o melhor e estar entre os melhores. Esta é a área onde eu me movo e, claro, quero estar entre os melhores para aprender com eles e para um dia tentar ser como eles. quero-lhe agradecer, foi um grande gosto. O tempo já está a se Ou passear. um abraço. Um Um abraço para abraço. ti e qualquer coisa dispõe. Um grande abraço e parabéns pelo número de convidados e de grande qualidade que tens trazido aqui ao teu espaço. Obrigado, um grande abraço.